12 de fevereiro de 2005, Porto de Santos, 19h30. As luzes douradas do terminal de cruzeiros refletiam na água escura, enquanto o Royal Splendor se preparava para zarpar. Marcelo Albuquerque Diniz ajustou o punho da camisa italiana e observou sua esposa, Renata, cumprimentar outros passageiros da primeira classe. Aos 54 anos, ele havia construído um império imobiliário que transformava terrenos abandonados em condomínios de luxo. Renata, 48 anos, era conhecida tanto pelos negócios quanto pelas aparições em revistas de sociedade. Finalmente conseguimos essas férias, murmurou Marcelo, passando o braço pela cintura da esposa enquanto caminhavam pelo deck principal. O aroma de perfume francês se misturava ao ar salgado do mar. O casal havia reservado a suíte presidencial, 80 metros quadrados com varanda privativa e mordomo pessoal. Era o tipo de ostentação que marcava sua presença em qualquer ambiente. Renata usava um vestido Chanel azul marinho e o colar de pérolas que Marcelo havia dado em seu último aniversário. Ele vestia um blazer de linho que custava mais que um salário mínimo. Durante o primeiro dia, o comportamento era típico: champanhe no café da manhã, massagens no spa, apostas moderadas no cassino. Marcelo fazia ligações discretas para o escritório em São Paulo, enquanto Renata folheava revistas de decoração na piscina. Eles pareciam o casal perfeito em férias perfeitas. Na segunda noite, o maître do restaurante principal os viu jantar em silêncio. Não era incomum. Casais ricos às vezes se cansam de conversar depois de décadas juntos. Mas algo na postura de Renata chamou atenção. Ela mexia na comida sem comer, os olhos fixos no oceano através da janela panorâmica. A madame estava bem? Perguntaria depois o garçom aos investigadores. Ela parecia distante, como se estivesse pensando em algo muito sério. Marcelo, por sua vez, bebia mais vinho que o habitual. Seus dedos tamborilavam na mesa, um tique nervoso que seus sócios conheciam bem. Quando estava prestes a fechar um negócio arriscado, Marcelo sempre tamborilava os dedos. Na manhã do terceiro dia, 15 de fevereiro, o mordomo bateu na porta da suíte às 8h para servir o café da manhã. Ninguém respondeu. Às 9h, tentou novamente. Às 10h, usou a chave mestra. A suíte estava impecável. As camas ainda feitas, os roupões pendurados, as joias de Renata organizadas na penteadeira. Os passaportes permaneciam no cofre. O único sinal de ocupação eram 2 taças de champanhe vazias na mesa da varanda e uma terceira taça intocada, ainda com bolhas douradas subindo lentamente à superfície. O comandante foi alertado às 10h15. Às 10h30, os alto-falantes do navio anunciaram que todos os passageiros deveriam permanecer em suas cabines. Às 11h, o Royal Splendor parou no meio do Atlântico, cercado apenas por água azul infinita, enquanto a tripulação iniciava uma busca que mudaria para sempre a história dos cruzeiros de luxo no Brasil. A notícia chegou a São Paulo antes mesmo que o navio retornasse ao porto. Empresários milionários desaparecem em cruzeiro de luxo, estamparam os jornais na tarde de 15 de fevereiro. As primeiras 24 horas foram cruciais e caóticas. Juliana Diniz, filha de Marcelo de um casamento anterior, estava em uma reunião quando recebeu a ligação da Polícia Federal. Inicialmente, pensei que fosse um sequestro. Ela relataria meses depois. Meu pai recebia ameaças constantemente. Empresários do ramo imobiliário sempre têm inimigos. A família mobilizou recursos impressionantes. Helicópteros particulares sobrevoaram a rota do cruzeiro. Mergulhadores profissionais foram contratados. A empresa de segurança que protegia os negócios de Marcelo enviou uma equipe para interrogar todos os passageiros antes que deixassem o navio. Mas as autoridades marítimas já haviam recolhido os depoimentos principais. Dona Mercedes, uma aposentada de 67 anos que ocupava a cabine ao lado, disse ter ouvido vozes alteradas na madrugada entre os dias 14 e 15. Não eram gritos, ela explicou, mas conversas intensas. Como quando meus netos discutem sobre herança. O casal americano Thomas e Patricia Williams, que jantara com Marcelo e Renata na segunda noite, forneceu detalhes perturbadores. Renata mencionou que tinham questões para resolver quando voltassem ao Brasil, disse Patrícia. Marcelo mudou de assunto rapidamente.
mas ela parecia preocupada com algo além das férias. A investigação oficial enfrentou obstáculos desde o início. O Royal Splendor navegava em águas internacionais quando o desaparecimento ocorreu, complicando a jurisdição. A empresa de cruzeiros, sediada no Panamá, cooperou minimamente. Não há evidências de crime a bordo, declarou o porta-voz. O casal pode ter saído voluntariamente. Voluntariamente para onde? O navio estava a 200 quilômetros da costa mais próxima, cercado por águas profundas, onde tubarões se alimentavam regularmente. Mesmo nadadores experientes não sobreviveriam mais que algumas horas. As teorias se multiplicaram pela imprensa. A mais popular envolvia os negócios de Marcelo. Nos 2 anos anteriores, ele havia adquirido terrenos em áreas que depois se tornaram zonas de expansão urbana, uma coincidência que gerou suspeitas sobre informações privilegiadas. O Ministério Público investigava possível envolvimento em corrupção de funcionários públicos. Marcelo sabia que estava sendo investigado, revelou um sócio que preferiu não se identificar. Ele havia comentado sobre planos de contingência caso as coisas ficassem complicadas. Renata também tinha segredos. Descobriu-se que ela mantinha contas bancárias em paraísos fiscais. Ilhas Cayman, Suíça, Luxemburgo. Os valores eram substanciais. Quase 15 milhões de dólares distribuídos em investimentos offshore. Para que servia tanto dinheiro escondido? 6 meses após o desaparecimento, a Interpol emitiu alertas vermelhos para mais de 50 países. Fotografias do casal circularam em aeroportos, portos e consulados. Dezenas de avistamentos chegaram semanalmente. Marcelo em um cassino em Macau, Renata comprando joias em Dubai, ambos caminhando de mãos dadas em uma praia particular nas Maldivas. Todos os indícios se revelaram falsos. A família manteve a esperança por 2 anos. Ofereceram recompensas crescentes. R$500 mil, depois 1 milhão. Finalmente 2 milhões de reais por informações que levassem ao paradeiro do casal. Cartazes com suas fotos apareceram em cidades litorâneas de todo o continente americano. Em 2007, Juliana Diniz tomou controle oficialmente das empresas do pai. O patrimônio foi avaliado em 89 milhões de reais, mas as investigações fiscais revelaram passivos ocultos de quase 30 milhões. Marcelo havia contraído dívidas enormes nos meses antes do cruzeiro, usando propriedades como garantia em empréstimos que venciam em março de 2005. Papai estava sob pressão financeira terrível, Juliana admitiu em uma entrevista rara. Talvez ele e Renata tenham escolhido desaparecer em vez de enfrentar a ruína. Mas ainda faltavam respostas para perguntas básicas. Como saíram do navio sem serem vistos? Para onde foram? E por que deixaram pistas tão óbvias de uma fuga planejada? O caso começou a esfriar em 2009. A mídia perdeu interesse. Os investigadores foram redistribuídos para outros casos e as buscas marítimas foram suspensas. O desaparecimento de Marcelo e Renata Diniz passou a integrar a lista de mistérios não resolvidos da Polícia Federal, até que pescadores colombianos fizeram uma descoberta que reacendeu todas as especulações. 18 de agosto de 2011, Cartagena, Colômbia. O motor do barco pesqueiro Maria Bonita tossia enquanto os irmãos Carlos e Diego Herrera recolhiam as redes nas águas cristalinas do Caribe colombiano. Era uma manhã comum, até que algo pesado e metálico ficou preso entre os peixes. «Diego, venha cá!» Carlos gritou, lutando para erguer um objeto que parecia uma caixa enferrujada do tamanho de uma televisão pequena. A ferrugem formava padrões estranhos na superfície, como se o metal tivesse sido corroído por ácidos marinhos durante anos. O que encontraram era um cofre à prova de água, do tipo usado em iates particulares para guardar documentos valiosos. O mecanismo da fechadura havia sido danificado pela corrosão, mas o interior permanecia selado. Quando finalmente conseguiram abri-lo na delegacia de Cartagena, o conteúdo deixou todos em silêncio. No centro do cofre, envolvido em plástico duplo, estava um colar de pérolas negras. As pérolas brilhavam como se tivessem sido polidas recentemente, cada uma perfeitamente esférica e do tamanho de uma uva pequena. Era o colar que Renata Diniz usava em todas as fotos sociais, o mesmo que aparecia nas imagens de segurança do Royal Splendor. Junto com o colar,
encontraram uma pasta de documentos protegida por material impermeável. Os papéis incluíam escrituras de propriedades, contratos de empréstimos e, mais surpreendente, 3 passaportes brasileiros com nomes diferentes, mas com fotos claramente alteradas de Marcelo e Renata. O terceiro passaporte pertencia a uma mulher chamada Ana Carolina Mendes, mas a foto mostrava características que poderiam ser de Renata após cirurgia plástica. Os cabelos eram mais curtos e escuros. O formato do nariz era diferente, mas os olhos mantinham a mesma expressão distante que o garçom do navio havia descrito. A Interpol confirmou a autenticidade dos objetos em menos de 48 horas. As pérolas foram examinadas por especialistas em São Paulo que confirmaram. Eram as mesmas pérolas japonesas que Marcelo havia comprado na joalheria Tiffany em 2003. Havia até fotografias da compra nos arquivos da loja. Mas como o cofre chegou às águas colombianas? Especialistas em correntes marítimas explicaram que um objeto jogado na rota do cruzeiro poderia, teoricamente, ser levado pelas correntes até a costa colombiana em 5 ou 6 anos. O tempo correspondia exatamente ao período desde o desaparecimento. No entanto, explicou o oceanógrafo da Universidade de São Paulo, Dr. Roberto Marins, um cofre desse peso não flutuaria. Para chegar onde foi encontrado, ele precisaria ter sido arrastado por correntezas subterrâneas muito específicas, ou ter sido depositado diretamente em águas colombianas. A segunda hipótese era perturbadora. Significaria que Marcelo e Renata não desapareceram nas águas internacionais entre Brasil e Caribe, mas chegaram à América Central e, por algum motivo, se desfizeram de seus bens mais preciosos. As autoridades colombianas examinaram registros de entrada no país entre 2005 e 2006. Encontraram 3 entradas suspeitas. Um homem chamado Roberto Silva, que chegou de barco particular em março de 2005, uma mulher identificada como Carmen Pereira, que desembarcou em Cartagena vinda de Aruba em abril de 2005, e um casal que usava passaportes paraguaios para entrar por via terrestre vindo da Venezuela em maio de 2005. Nenhuma das identificações foi conclusiva, mas as datas eram sugestivas. Se Marcelo e Renata haviam fingido suas mortes no cruzeiro, teriam tido tempo suficiente para chegar à Colômbia e estabelecer identidades falsas. O caso ganhou nova cobertura internacional. Milionários brasileiros podem estar vivos na Colômbia, publicou a CNN em espanhol. A família Diniz ofereceu uma nova recompensa, 5 milhões de reais por informações que levassem ao encontro do casal. Mas havia um detalhe que incomodava os investigadores. Por que jogar um cofre tão valioso no mar? O colar de pérolas valia pelo menos 200 mil reais. Os documentos poderiam ser úteis para chantagem ou para provar inocência. Por que se desfazer de evidências tão importantes? A resposta chegaria 6 meses depois, através de uma confissão que ninguém esperava e que revelaria a verdade mais sombria sobre os últimos dias de Marcelo e Renata Diniz. Março de 2012, São Paulo Eduardo Santos havia guardado o segredo por 7 anos. Como ex-mordomo do Royal Splendor, ele sabia que falar poderia destruir sua carreira na indústria de cruzeiros de luxo. Mas o câncer no pulmão havia progredido e os médicos davam-lhe poucos meses de vida. Era hora de limpar a consciência. A ligação chegou à Polícia Federal numa quinta-feira chuvosa. Eduardo estava internado no Hospital Albert Einstein, pagando o tratamento com economias de décadas, trabalhando para famílias ricas. Sua voz estava fraca, mas a memória permanecia cristalina. Eu preciso contar sobre o casal Diniz, ele disse ao delegado que veio visitá-lo. Eles não desapareceram sozinhos, e não foi acidente. Eduardo havia sido designado para servir a suíte presidencial durante aquele cruzeiro. Aos 58 anos, em 2005, ele conhecia os segredos de centenas de passageiros ricos, casos extramaritais, negócios ilegais, vícios em drogas. Sabia quando ficar em silêncio e quando interferir discretamente. Na segunda noite da viagem, ele levou champanhe à suíte de Marcelo e Renata por volta das 22 horas. Encontrou-os discutindo intensamente, não sobre dinheiro ou negócios, como imaginavam os investigadores, mas sobre uma terceira pessoa que estava a bordo. Dr. Marcelo estava nervoso, Eduardo relatou, pausando para tossir.
Ele dizia que ela não deveria estar ali, que era perigosa. Dona Renata respondia que era tarde demais para voltar atrás. A terceira pessoa era Helena Vasconcelos, uma mulher de 35 anos que viajava sozinha na primeira classe. Oficialmente, Helena era consultora financeira de Brasília. Na realidade, ela havia sido amante de Marcelo por 3 anos e sócia secreta em vários negócios imobiliários. Renata havia descoberto o caso 6 meses antes do cruzeiro, mas em vez de pedir o divórcio, ela propôs um plano: usar Helena para transferir os bens do casal para contas offshore antes que as investigações de corrupção resultassem em bloqueios judiciais. O plano funcionou perfeitamente. Helena criou empresas fantasmas em paraísos fiscais e transferiu quase 40 milhões de reais dos negócios de Marcelo. Em troca, ela receberia 10% do total, 4 milhões de reais, e a promessa de que Marcelo deixaria Renata após resolverem os problemas legais. Mas Renata nunca pretendeu cumprir o acordo. Na terceira noite, Dona Renata me chamou por volta da 1h da manhã. Eduardo continuou, sua voz cada vez mais fraca. Ela disse que o marido estava passando mal, que eu deveria chamar o médico do navio discretamente. Eduardo encontrou Marcelo inconsciente na cama, respirando com dificuldade. Renata estava ao lado, vestindo um robe de seda e segurando uma seringa vazia. Ele tomou insulina demais. Ela explicou calmamente. Sabe como é diabetes? Às vezes, a pessoa se confunde com a dosagem. O problema era que Marcelo não tinha diabetes. Renata ofereceu $50 mil em dinheiro para Eduardo esquecer o que havia visto. Não era a primeira vez que ele recebia propostas para ignorar crimes de passageiros ricos. Desta vez, aceitou, parcialmente por ganância, parcialmente por medo. Ela disse que, se eu falasse, seria acusado de cumplicidade. Quem acreditaria na palavra de um mordomo contra uma mulher rica e respeitada? Renata havia planejado tudo meticulosamente. Enquanto Eduardo carregava o corpo de Marcelo para a varanda particular da suíte, ela organizou os pertences para simular um desaparecimento conjunto. As 3 taças de champanhe na mesa, as camas intocadas, os passaportes no cofre, tudo destinado a sugerir que o casal havia saído voluntariamente. Por volta das 3 da manhã, Helena Vasconcelos apareceu na suíte. Ela e Renata carregaram Marcelo até a piscina privativa dos deck superior, onde o jogaram ao mar junto com pesos que Helena havia trazido em sua bagagem. Dona Renata estava calma demais. Eduardo lembrou, tremendo apesar dos cobertores hospitalares, como se tivesse matado uma barata, não o próprio marido. As 2 mulheres passaram a hora seguinte criando evidências de que Renata também havia desaparecido. Helena ajudou a amigar as roupas dela e a espalhar alguns objetos pessoais pela varanda. Depois, Renata mudou de roupa, cortou e tingiu o cabelo no banheiro da suíte e saiu da cabine vestida como funcionária da limpeza. Helena havia subornado um membro da tripulação para incluir Carmen Pereira na lista de funcionários temporários. Renata passou os 2 dias restantes da viagem trabalhando na lavanderia do navio, onde ninguém a conhecia pessoalmente. Quando o Royal Splendor atracou em Fort Lauderdale, Carmen desembarcou com os outros funcionários por uma saída de serviço, sem passar pela imigração formal. Helena desceu normalmente, mas seus caminhos se cruzaram no aeroporto, onde voaram juntas para a Colômbia usando passaportes que haviam preparado meses antes. E o cofre? Perguntou o delegado. Eduardo sorriu pela primeira vez durante a entrevista. Esse foi o erro dela. Dona Renata havia prometido dividir o dinheiro das contas offshore com a Helena, mas alguns meses depois, na Colômbia, elas brigaram. Helena exigiu sua parte. Renata se recusou a pagar. A briga terminou com Helena morta, estrangulada com o próprio colar de pérolas que havia tanto admirado. Renata jogou o corpo no mar, mas guardou o cofre com os documentos que provavam a participação de Helena nos crimes. Era sua proteção contra possíveis investigações futuras. Quando a pressão policial aumentou em 2011, Renata finalmente jogou o cofre ao mar. Ela não sabia que as correntes marítimas o levariam diretamente para as redes de pescadores colombianos. E onde ela está agora? Foi a pergunta final do delegado. Eduardo tossiu novamente, mais violentamente. A última vez que a vi foi em 2010, numa praia em Cartagena. Ela estava com um homem mais novo, falando português com sotaque diferente.
Parecia feliz. O delegado fechou o gravador. Eduardo Santos morreu 3 semanas depois, levando consigo qualquer possibilidade de encontrar a verdadeira Renata Diniz, a mulher que havia assassinado o marido e a amante para ficar com uma fortuna de milhões. As autoridades colombianas intensificaram as buscas, mas Carmen Pereira havia desaparecido completamente. Provavelmente havia mudado de identidade novamente. Talvez estivesse em outro país. Talvez já tivesse morrido. Hoje, quase 2 décadas após o desaparecimento, o caso oficialmente permanece em aberto. Marcelo Diniz foi declarado morto em 2010. Helena Vasconcelos continua oficialmente desaparecida. E Renata Diniz é procurada pela Interpol por homicídio qualificado. Juliana Diniz, agora com 45 anos, administra um império imobiliário menor, mas honesto. Ela doou parte da herança para instituições que ajudam famílias de desaparecidos. Papai cometeu erros, ela disse em uma entrevista recente, mas não merecia morrer. Às vezes, turistas brasileiros em praias colombianas relatam ter visto uma mulher solitária observando o mar ao pôr do sol, cabelos grisalhos, roupas simples, olhar distante. Quando se aproximam, ela desaparece entre as multidões de vendedores e banhistas. Pode ser paranoia, pode ser imaginação. Ou pode ser Renata Faria Diniz, ainda fugindo de crimes que cometeu numa noite de tempestade em alto mar, quando descobriu que a ganância tem um preço que nem todo o dinheiro do mundo consegue pagar. O Royal Splendor continua operando cruzeiros de luxo. A suíte presidencial foi renumerada e nunca mais foi ocupada por casais em lua de mel.